num lugar desse, dá uma tempestade ali, ele enfrenta a onda de quantos metros ali? Depende da intensidade da tormenta. O Pacífico costuma ter umas tormentas meio violentas, tanto que é muito comum o navio perder container no Pacífico, né? Por conta do mar. Mar muito ruim, o navio começa a oscilar. Se o container não estiver muito bem fixado um ao outro, é o dominó, né? Cai um e vai caindo um monte, assim, né? Mas perde não, vários, então. o tamanho depende da intensidade, mas uma onda de 7, 10 metros Não é assustador, não. Eles veem isso lá, parece já tá normal. Pelo menos a ondulação, né, de você, né? Os caras pensam, tipo assim, oceano, muita gente fala, eu morro de medo de tubarão. Tipo assim, tubarão é o menor dos problemas, isso aí, né, cara? Cai dentro d'água pra você ver. Se cair já era. O cara desse caiu, não volta pro barco fácil. Cai dentro d'água pra você ver. Você tem no mar alguns fatores de risco que tem que ser considerado, mas faz parte do ambiente. Por exemplo, estamos falando de pequenos barcos, veleiros, basicamente. Porque os veleiros é que fazem travessias. Barco a motor depende da autonomia. Aí você começa a ter um barco muito grande para ter autonomia. Então, geralmente, veleiros. Um veleiro é um barco pequeno, é um barco relativamente frágil, né? Casco de fibra de vidro, outra coisa. Por exemplo, baleias são um problema para barcos. Para quebrar o casco do... Sim, porque o veleiro, ele navega sem produzir barulho, movido pelo vento, então ele navega modo silencioso. E a baleia, quando ela está em período de descansar, ela fica flutuando, parada na superfície, mas você não consegue visualizar, né? E muitas vezes a baleia é maior que o barco, né? Então, se você bater numa baleia, é a mesma coisa que você bater numa pedra, né? E aí já aconteceu alguns casos do barco afundar. E a pessoa tem várias histórias assim. Tem umas... Cara, isso se a baleia não te dá uma pancada. Não, ali, isso é difícil. né? A baleia não. A baleia, ela tem uma percepção, ela sempre vai fugir, ela sempre vai evitar, né? Agora, às vezes ela não percebe. Se ela estiver dormindo em um barco se aproximar sem ruído, talvez ela não perceba. Leva uma rabada da baleia. É meio folclórico isso, mas o golfinho ajuda se ele perceber. Você já viu alguma coisa nesse sentido? De que ele... Bom, eu nunca vi, tá? Mas eu já tenho conhecimento de casos onde os protagonistas do caso garantem que foram salvos pelos golfinhos. Às vezes, tem um caso que aconteceu no Mediterrâneo de um velejador que caiu no mar, estava sozinho, caiu no mar acidentalmente, o barco foi embora, porque o veleiro vai embora, né? O vento empurra, e ele ficou no mar, né? E ele garante que ele foi salvo por um grupo de golfinhos que chegaram em volta dele e ficaram em volta dele, dando voltas nele. Mas não foram exatamente os golfinhos que o salvaram, e sim os golfinhos que o levaram a ser salvo. Por quê? Outro golpe de sorte. Ele já tinha passado, se não me engano, ele tinha passado já uma noite inteira no mar. E um barco que estava levando turistas para passear, um dos marinheiros chamou os turistas e falou assim, olha, tem um grupo de golfinhos ali. E aí todo mundo pegou o binóculo para ver o golfinho. E nessa que estão olhando os golfinhos, tem um cara ali. Tem um cara no meio dos golfinhos. Cara, e ele foi salvo por esse detalhe, porque os golfinhos chamaram a atenção das pessoas. Porque uma pessoa boiando no mar, cara, é praticamente impossível de você visualizar. É praticamente impossível. Por isso é que o maior risco de quem navega sozinho, por exemplo, uma travessia oceânica, é cair no mar. A queda no mar, se ele não tiver atado ao barco por um cinto de segurança, o que recomenda o bom senso, se você está navegando sozinho, você deve ficar o tempo todo atado ao seu barco. Porque eventualmente você pode escorregar e cair, né? Dificilmente o cara vai estar amarrado ali, não? A grande maioria, na verdade, não faz isso, mas deveria. Deveria passar 100% do tempo com o cinto de segurança, né? Que é um mosquetão que você prende no barco. Sim. Então, se você cair, você continua atado ao barco. Porque se você cair e o barco estiver
navegando, se tiver vento, se o barco estiver velejando, é muito difícil você conseguir alcançá-lo, dependendo da intensidade do vento. Se o vento estiver forte, o barco vai embora e você pode nadar e não chega nele. E às vezes você chega nele e não consegue subir, se você não tiver uma escadinha baixada, alguma coisa assim. Mas então, o grande risco é você cair no mar. A queda no mar de um navegador em solitário é quase uma sentença de morte. Fatal. Ele pode saber nadar, ele pode ser experiente, mas chega uma hora que o organismo dele chega no limite tanto de esforço quanto de temperatura, hipotermia, né? Se a água for fria, se dura pouco, né? Então, o cair no mar é a última coisa que pode acontecer para quem está navegando sozinho. E também para quem está navegando com outras pessoas, porque nem sempre você consegue visualizar. É isso que a gente está falando aqui. O cara cai no mar, se você não ficar o tempo todo olhando para ele, para onde ele está indo, se você desviar o olhar, talvez quando você voltar você não acha mais ele. Porque você tem só um pedacinho.